Olá meus queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós estamos de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal Cabeça de Bíblia para falar sobre os extremos no mundo cristão. 3 exemplos eu quero deixar aqui para vocês, pautado nas más interpretações teológicas. Por razão da Bíblia ser má interpretada, maus costumes ou extremos costumes, exageros acontecem dentro das igrejas do Senhor Jesus. Então eu vou falar sobre isso hoje. Preciso muito do seu like, tá bom? O seu like é importante para fortalecer o canal. Você se inscreva também, me ajudará bastante. Seja membro, use o seu cartão de crédito aí, me ajuda, seja membro. Eu estou aqui trabalhando num estúdio novo para nós, ainda não está 100%, mas estou trabalhando. E também compartilhe com muitas pessoas, tá bom? Vamos lá, quero falar sobre os extremos do mundo cristão. Primeiro, eu acredito muito em atos proféticos, eu creio muito em atos proféticos. Por exemplo, Jesus se aproxima de um homem cego. Jesus tinha poder no céu e na terra. Na verdade, ele ainda tem, né? Ele ainda tem. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder de realizar, ele tem poder de ainda fazer milagres. Mas esse homem chega cego. Ele simplesmente poderia falar, seja curado. Mas ele não fez isso. Ele cuspiu na terra, fez um lodo e passou no olho, na visão, na vista do cego, e o cego ficou curado. É um ato profético. Eu creio muito em atos proféticos. E esses atos proféticos, ele se dá muito, ele aparece muito em igrejas apostólicas. Por exemplo, a nossa igreja aqui no Espírito Santo, no centro da Serra, é uma igreja apostólica. Nós cremos em atos proféticos, mas nós evitamos exageros teológicos, nós evitamos deturpação na interpretação bíblica, para que não cause escândalo e nem heresia. Nós temos que tomar cuidado exatamente aí, nas interpretações bíblicas e na exposição do ato profético, porque é nessa que, além de nos enganarmos, estamos enganando outras pessoas. É nisso que eu estou focando neste vídeo hoje. E o primeiro exemplo que eu quero dar é um exemplo de ortodoxismo cristão. É um exemplo de ortodoxismo religioso. E o exemplo vem de um pastor muito conhecido, Luiz Carlos de Lima, um pernambucano. É bem famoso aqui nas redes sociais, palavra firme, temperamento forte. Ele foi filmado capinando à frente de uma casa, não sei se dele ou de uma ovelha, de gravata, roupa social, só faltou o terno. Para mim, isso é ortodoxismo religioso. O que é isso? Esse ortodoxismo, ele é praticado por um grupo de pessoas que segue fielmente um princípio, fazendo desse princípio uma norma, uma regra, transformada em doutrina, que na verdade é um dogma, não passa de um costume. No grego, ortodoxo vem da raiz ortos, que significa reto. Aí, senhoras e senhores, essa é reta demais. Dá uma olhada nisso aqui. Você capinar à frente de uma casa, só faltou o terno. Só faltou o terno. É impressionante. Isso é um ortodoxismo religioso. E nós temos que tomar cuidado com isso. O segundo exemplo que eu quero dar a vocês é um exemplo muito clássico, também vindo das más interpretações bíblicas em relação a atos proféticos. Observe nesse vídeo em que o pastor pega uma vassoura, ele se veste de branco e roda, como se fosse o roda-roda Jequiti, e roda na igreja ao som de uma música mais acalorada, mais acelerada, e sai rodando vestido de branco, passando com uma vassoura na mão, significando a limpeza das impurezas, a limpeza da casa da pessoa, a limpeza da vida espiritual, a limpeza na vida emocional, sendo que na verdade, quem limpa é a palavra de Deus que limpa. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Veja o vídeo. É por isso que muitas igrejas vivem no engano. Infelizmente tem muita gente que gosta disso. Igrejas que teologicamente estão vivendo esse tipo de má interpretação bíblica nos dias de hoje são lotadas. Uma igreja que prega a verdade como a nossa, por exemplo, ela é gato pingado. Mas uma igreja que trabalha nesse tipo de situação, desse tipo de bagunça,
Aí você vai perceber que lota. Veja aí. É um extremo religioso. Lembra que eu falei que nós falaremos de 3 exemplos de extremos cristãos? O primeiro eu já dei, do pastor Luiz Carlos de Lima. Agora o segundo, com este pastor com a vassoura na mão, rodando, significando a limpeza da casa, na vida, enfim, daqueles que estavam presentes. E o terceiro é muito interessante. Esses extremos, esse terceiro eu julgo pior. Esse extremo, ele está na visão do neopentecostalismo teológico. O que é o neopentecostalismo teológico? É a interpretação dos novos cristãos acerca do Pentecoste. É a visão errada do Atos capítulo 2. O Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito como um vento impetuoso que encheu a casa de glória, não teve muvuca, bagunça, teve uma glória, uma Shekinah que envolveu em línguas, que houve a descida de dons, que houve sim o começo de uma história de ministerial, mas não houve bagunça, gente. Nós aqui no canal, nós combatemos isso. Eu combato isso em vida, eu combato isso como pastor, eu combato isso como pregador, e eu combato isso também agora como youtuber aqui no nosso canal Cabeça de Bíblia Oficial. E quem quiser discordar, que discorde, mas a verdade é a verdade. Santifica-nos na verdade. João 17, a tua palavra é a verdade. A verdade tem que ser dita e nós precisamos combater. Olha só, observe, esse menino que está aí cantando ao som do forró é bem conhecido. Ele adora fazer bagunça, e eu não vou dar moral para ele aqui, nem vou citar o nome dele, mas olha só, isso é um extremo religioso, é um extremo cristão, e isso deve ser muito bem observado, senhoras e senhores. Presta atenção no vídeo, vocês devem prestar muita atenção no que está acontecendo na sua igreja, porque isso é uma má interpretação bíblica, teológica, e se torna um extremo dentro da igreja. As pessoas estão pensando que esta bagunça aí é de fato um pentecostalismo, um ato de Pentecostes, e não é. Isso é bagunça, e a igreja está sendo comparada por causa dessa bagunça a um terreiro de macumba, a um terreiro de umbanda, e nós estamos fazendo errado porque estamos interpretando a Bíblia de maneira errada. Por isso eu peço a vocês, observem detalhadamente o que está acontecendo. Percebam que sorrateiramente as heresias estão entrando, os extremos estão aparecendo e poucas pessoas estão se levantando para combater. Eu preciso do seu like, eu preciso do seu compartilhamento, eu preciso da sua ajuda, porque como eu, outras pessoas têm que se levantar e combater esse mal. Um dia um jovem perguntou: como purificará o jovem o seu caminho? Observando o que? A palavra. Vou deixar o texto aqui, Salmo 119. Nós precisamos observar a palavra, senhoras e senhores, porque senão nós vamos cair no erro que Jesus disse em Mateus capítulo 22, verso 29, quando ele disse assim para os discípulos: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder que há nela. Quando nós não conhecemos o poder das Escrituras, nós caímos nos extremos, nas más interpretações. E nisso nós trazemos para a igreja a heresia e colocamos o povo em um caminho sem volta. Porque quando o povo acostuma com umas brincadeiras dessa aí, com umas papagadas dessa, com umas bagunças dessa, é bem difícil transformar o entendimento, tirar esse povo desse comodismo, desse conformismo novamente. Uma vez que caiu nessa brincadeira de revelação, profecia, blá blá blá, obra, é difícil a gente trazer para a Bíblia. É difícil, então é preciso observarmos bem qual igreja nós estamos, como estamos sendo alimentados, de que forma o pastor da igreja tem implantado e colocado na tua cabeça a Bíblia Sagrada, de que forma ele tem explanado a Bíblia, orientado você, direcionado você, para que você não esteja sendo guiado por um cego, e um cego não pode guiar outro cego.